seja você novo ou velho. Quando falamos de humanos, o bocejo consiste em, basicamente, uma sequência involuntária de abertura da boca, inspiração profunda, uma breve apneia e uma expiração lenta, podendo ser acompanhada de ações motoras facultativas, como espreguiçar. Uma abertura de boca parecida com bocejo também pode ser observada em algumas espécies de pássaros e peixes. Dos mamíferos, 90% das vezes em que bocejamos, o ato acontece por estímulos sociais ou emocionais, e por isso uma classificação para o bocejo foi criada, em que temos o bocejo fisiológico e o bocejo emocional. Muitos neurotransmissores, neuropeptídeos e hormônios implicam no controle do bocejo. Por exemplo, a dopamina, a acetilcolina, o glutamato, serotonina e hormônios esteroides facilitam o bocejo. Já peptídeos opioides têm um efeito inibidor. Alguns desses mediadores, como a dopamina, interagem em áreas do hipotálamo, induzindo o bocejo através de projeções para o hipocampo, ponte e medula. Outras vias são mais efetivas para a serotonina, acetilcolina e peptídeos relacionados ao ACTH. Mas por que bocejamos? No estudo de Gudesberg, algumas hipóteses. Primeira hipótese, a hipótese da ativação, originalmente chamada de Arousal Hypothesis. Essa hipótese defende a ideia de que o bocejo tem um papel importante na regulação homeostática da vigilância e nos níveis de arousal encefálico. Dados experimentais sugerem que o bocejo ocorre durante períodos de sonolência, o que é compatível com a noção de que o gatilho para esse comportamento seriam estados de baixa vigilância. Porém, não foram observados efeitos específicos de ativação por parte do bocejo no sistema nervoso. Evidências experimentais sugerem, então, a rejeição da hipótese de ativação. A hipótese da sonolência. Nessa hipótese, ao invés de dizer que o bocejo tem um efeito de excitação, alguns autores sugerem que o bocejo, na verdade, diminui o arousal. Estudos observando os níveis de arousal após o bocejo encontraram sinais de uma diminuição do estado de vigília, o que poderia ser compatível com a hipótese. Porém, isso poderia também ser pelo fato de que o sujeito já se encontrava em um processo de aumento da sonolência e, consequentemente, uma diminuição em seu estado de vigília. Terceira hipótese, a hipótese da termorregulação. Recentemente, outra função fisiológica foi proposta para o bocejo, a de regulação da temperatura encefálica. Foi postulado que o bocejo poderia diminuir a temperatura encefálica quando a mesma tendesse a aumentar. O maior desafio para o pessoal que propôs essa teoria está em demonstrar de fato como o bocejo faria para diminuir a temperatura encefálica. Eles sugerem que o fluxo de ar frio que entra no momento do bocejo ventila o encéfalo e dessa forma baixa a temperatura do mesmo. Porém, essa proposição não vai de encontro com a hipótese da respiração. Na verdade, o bocejo interrompe a respiração nasal, que até então foi demonstrada ser a maneira mais eficiente de ventilação. No momento, não existem evidências suficientes para indicar que o bocejo tem um efeito termorregulatório. Essa hipótese parece ser contraintuitiva e tem buracos que são difíceis. Agora, por que ao ver uma pessoa bocejar eu faço o mesmo? As hipóteses que foram citadas anteriormente procuram entender de uma ótica mais biofuncional o bocejo. Porém, existem teorias que trazem outro tipo de abordagem. A hipótese social/de comunicação é uma delas. Em muitas culturas, o bocejo é interpretado como um sinal de tédio, sono e até mesmo é considerado como rude. Porém, parece passar uma mensagem que é universalmente entendida. Suspeita-se que ele tenha como função a comunicação. Essa hipótese postula então que bocejar seria uma maneira não verbal de se comunicar. Os cientistas observaram que enquanto brincava com um pesquisador, um jovem chimpanzé de entre 5 e 8 anos começou a bocejar ao ver o colega de brincadeiras fazer o mesmo. O estudo realizado no refúgio dos chimpanzés em Tacugama, em Serra Leoa, se baseia no comportamento de 33 órfãos de 13 meses a 8 anos. O que descobrimos foi que os chimpanzés conseguem reproduzir os bocejos de humanos e que passam por um padrão de desenvolvimento semelhante ao das crianças humanas. Ou seja, é maior em animais que são socialmente e emocionalmente próximos. Ao que tudo indica, o bocejo é mais frequente em indivíduos e espécies com skills sociais empáticas avançadas. A hipótese de comunicação diz que todos esses indutores geram o bocejo para transmitir determinadas informações para membros de um grupo. É claro que o número de condições para causar o bocejo não pode ser ilimitado, pois dessa forma a transmissão da mensagem pode ser ambígua. Mas podemos observar que todos os gatilhos mencionados anteriormente
são classificados como desagradáveis, quando não tratados de forma imediata. O bocejo tem esse efeito contagioso nos seres humanos, tanto que essa característica é utilizada para se induzir bocejos para fins experimentais. Estudos recentes acumulam evidências de que esse caráter contagioso varia de indivíduo para indivíduo, pois a suscetibilidade está relacionada à empatia em humanos saudáveis e a reduzir em pacientes com transtornos que afetam a interação social, como o autismo e esquizofrenia. Em pacientes esquizofrênicos, a taxa de bocejo tem servido como um indicador positivo de que o paciente se encontraria em um bom humor.